objetivo aqui. Ao compartilhar bem objetivamente, eu espero que você vá se lembrando de outras passagens dentro do nosso tema, do nosso assunto, e depois nós teremos 10 minutinhos para poder falar e conversar aqui. Tarefa difícil é falar em 30 minutos, né? Já viu o pastor falar em pouco tempo, mas vamos lá. Pode clicar aqui, Davi? Aponta aí. Ok. Amados, o que eu quero compartilhar é em cima de uma declaração. Uma declaração de um princípio simples, e dentro desse princípio eu quero desenvolver aqui o que eu quero realmente transmitir para os irmãos. Vocês vão entender o que eu quero falar daqui a pouco. Eu escolhi como tema desse momento aqui, o Renato falou ontem de muita coisa boa, e ele vai falar mais especificamente sobre outras questões, pelo que eu estava observando. Eu quero falar de maneira um pouquinho ampla sobre esse tema homem e mulher, um modelo do reino de Deus. O princípio que eu quero falar aqui, e usar e compartilhar com os irmãos hoje, está em cima de um verso nas Escrituras que diz que Deus criou homem e mulher, e nós vamos ler ele daqui a pouco, e depois diz lá, macho e fêmea os criou, e em cima disso nós vamos entender como que toda a estrutura da criação foi montada em cima desse pilar, da existência de macho e fêmea. É interessante entender que quando Deus cria todas as coisas, nós podemos dizer, criou o universo, mas no meio desse universo, Deus criou a terra, minúscula, para nós é enorme, quase 8 bilhões de habitantes, 7 bilhões alguma coisa, mas dentro de todo o universo, a terra é minúscula, mas nessa terra, Deus fez a sua criação. E quando Deus cria todas as coisas, Ele obedece um princípio, Ele obedece uma ordem, da qual é idiotice tentarmos escapar. Eu vou explicar aqui para os irmãos por quê. Quando a gente pega o verso de Gênesis, que Deus criou, deixa eu pegar esse verso já, Gênesis 1:27, diz o seguinte: assim Deus criou o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, em cima disso, no hebraico a palavra macho significa, a palavra é zakor, e ela tem dois significados, mas eu coloquei o significado principal ali. Significa zakor ou zakar, significa o macho da espécie. E a Bíblia diz que Deus criou o homem, macho, e Deus criou a mulher, fêmea, palavra nekevá, que significa ligado ao conceito de continente. Olha que interessante. No hebraico, a palavra fêmea significa aquela que contém. É por isso que é a mulher que contém o bebê, contém a vida, né? Vem deste original, aquela que contém, conceito de continente. O homem empresta, né? O homem dá o seu sêmen, e a mulher recebe e contém a vida e dá a luz. Isso já estava ali em Gênesis, quando Deus diz que criou o homem macho e a mulher fêmea. Para nós parece um termo repetitivo, mas não é, tem um significado bastante profundo. E ainda interessante desse verso de Gênesis 1:27, que quando diz lá, Deus criou macho e fêmea, a palavra usada lá é o seguinte: Deus criou Adão, macho, e Adão, fêmea. Porque Adão, no original hebraico, significa ser humano. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria um ser humano macho e um ser humano fêmea.
Qual é o princípio que eu quero explicar aqui e vai ser, né, o pilar do que nós queremos compartilhar aqui? É que toda a criação, os animais, as aves, a própria vegetação, foram feitos tendo uma parte masculina e feminina. Há algumas exceções raras, mas quando você pensa nos animais, você tem macho e fêmea. Quando você pensa nas aves, você tem macho e fêmea. Na vegetação também. Agora, quando nós pensamos, eu não sou biólogo, e aí estou entrando num território complicado aqui, tem uns biólogos aqui, né? Mas quando você pensa na área da vegetação, flores e plantas, você vai encontrar algumas flores que a flor tem os dois, né? Os dois órgãos, masculino e feminino, a mesma flor, mas ainda assim são dois órgãos, macho e fêmea. Em cima dessa estrutura, Deus cria todas as coisas. Ele poderia ter feito de uma maneira diferente, mas Ele escolhe fazer desta forma. E é interessante, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui, que o significado desse macho e fêmea é que homem e mulher possuem órgãos sexuais apropriados à reprodução. Notem que Deus não criou meio termo, não criou um ser humano que em determinado momento pudesse assumir funções incompatíveis com a sua natureza. Deus cria homem de uma forma, mulher de uma outra forma, e eles não cumprem em determinado momento a função um do outro. Não existe, só existe na lógica da natura, não é? Mas aqui não. Deus não criou um homem com possibilidades sexuais de desempenhar o papel da mulher no ato sexual e vice-versa. Eu estou pegando isso, você vai entender bem, porque existe um princípio espiritual muito forte por trás disso, relacionado a toda a estrutura do reino de Deus. Esse é o meu objetivo hoje de manhã. Quando Deus cria macho, Ele cria com certas características. Quando Deus cria a fêmea, Ele cria com determinadas características, e não há possibilidade de lá para os 30 anos, 40 anos, o macho virar fêmea, a não ser pelos desvios, nós vamos falar disso no final, se der tempo, que a humanidade tem provocado. Então, quando você pega um transexual, você está, na verdade, é a tentativa do ser humano pegar aquilo que Deus criou de uma forma e desviar, deturpar, para que um homem possa ter funções femininas. Isso não é possível. Vocês acompanharam essa questão aí da campanha da Natura com a Tammy Gretchen, agora é Tommy, acho que é, e ela foi usada como modelo de pai no Dia dos Pais. O que o mundo está tentando fazer? Pegar uma mulher que fez mastectomia, tirou os seus seios, tomou hormônio, fez tudo que podia para parecer um homem. Essa mulher se casou com uma outra mulher e tiveram um filho. Eu não sei qual foi o processo, mas parece que pegaram o óvulo do Tommy e fecundaram com o sêmen de algum homem e implantou esse óvulo na mulher da Tammy Gretchen. Imagina, né, que engenharia é essa? Mas o fato interessante é que a Tammy Gretchen, parecendo homem, ela tem útero e ela não tinha o sêmen masculino, precisou de alguém. Isso simplesmente para mostrar que Deus cria macho e fêmea. A minha questão não é só em cima da sexualidade, você vai entender quando nós continuarmos aqui, porque por trás disso existe um princípio extremamente importante atrás do que é macho e fêmea. Está pegando lá. Vamos lá. Primeiro, o que eu quero dizer para vocês é que a relação entre homem e mulher
foi usada por Deus como um modelo da sua relação com a humanidade. Preste bem atenção, isso é importante. Primeiro ponto, Deus cria homem, macho, mulher, fêmea, com determinadas características. Quando Deus junta homem e mulher no casamento, tornando-se os dois uma só carne, esta relação de homem com mulher, na verdade, é um modelo da relação que Deus tem com a humanidade. Parece estranho isso, mas é o que a Bíblia nos ensina, tá? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou falar sobre isso. Primeiro ponto, nós encontramos em Isaías, se você quiser abrir lá, essa passagem aqui eu vou precisar abrir, Isaías 54, versos 5 a 8, nós encontramos essa relação de Deus com Israel, e é muito interessante que Deus usa então o modelo do casamento, o modelo do relacionamento de um homem com a mulher, para exemplificar alguns ensinos da sua relação, do seu relacionamento com a humanidade. Isaías 54, 5 a 8, nós encontramos a relação de Deus com Israel, e olha que interessante, verso 5: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e de espírito abatido como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Verso 7: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com minha misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Olha que interessante. Em primeiro lugar, Deus procura mostrar através da relação de homem e mulher que Ele tem um relacionamento com Israel, Ele sendo o marido e Israel a sua esposa. Dentro desse ponto, nós temos alguns ensinos, alguns princípios que são ensinados aqui. Primeiro, quando Deus fala que Ele é marido e Israel é a sua esposa, Deus está querendo dizer que existe uma relação de amor. E você conhece a história de Oséias também, quando Deus levanta o profeta Oséias para que ele vá atrás de uma prostituta, e o livro de Oséias ele se desenvolve em cima disso. Oséias representa ali, naquele livro profético, ele representa Deus indo atrás de Israel, e há um momento que ele vai atrás, se casa, Israel o trai, vai embora, e há uma relação de vai e volta de Oséias com a sua esposa, até que no final, finalmente, Oséias consegue voltar atrás de Gomer, e finalmente eles ficam casados para sempre, e ali Deus vai desenvolvendo essa relação dele com Israel, esposa de Deus, mas que em determinados momentos o traiu, foi embora, em outros momentos voltou, em outro momento abandonou a Deus, virou as costas, mas não foi para os seus amantes. Há uma relação muito interessante, é uma história bastante interessante lá de Oséias e Gomer. Então, quando Deus cria macho e fêmea, Ele está na verdade criando uma estrutura que reflete o reino dele e os princípios eternos e espirituais que Deus tem em todo o universo. Então nós vamos aprender no final aqui que quando eu olho para um casal, quando eu olho para o relacionamento do marido com a sua esposa, na verdade eu tenho a possibilidade de aprender muita coisa que Deus tem no seu reino. Princípios espirituais profundos. Outro princípio aqui dentro desse relacionamento Deus-Israel é o relacionamento de cuidado. Diz Deus aqui: por um tempo eu virei as minhas costas, deixei você sozinha, mas agora eu quero voltar, te buscar novamente. Esse conceito de cuidado de Deus para com Israel, ele é muito evidente na Bíblia.
né? Nós encontramos Deus indo atrás de Israel em muitos momentos e cuidando. Outro princípio espiritual na relação de Deus com Israel é o princípio da proteção, que também já foi falado ontem, vai ser falado outras vezes. Esse princípio dentro do casamento, homem e mulher, de proteção, é muito forte. E é um princípio que Deus nos ensina através dessa relação homem e mulher. E havia esse tipo de relacionamento entre Deus e Israel. Vamos agora para o Novo Testamento, quando nós encontramos a relação de... É que ela apaga aqui, não sei por que ela... Isso. Cristo e a sua igreja. A relação de Cristo com a sua igreja, essa passagem é bastante conhecida. Eu vou ler para vocês. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Está em Efésios, capítulo 5. Já é uma passagem muito conhecida, mas nós precisamos voltar nela aqui. Diz aqui, Efésios, capítulo 5, versos 22 a 27. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Até agora foi mulheres, mas daqui para diante: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, voltando um pouquinho, na relação de Deus com Israel, nós encontramos amor, cuidado, proteção. Na relação de Cristo com a sua igreja, você já sabe, nós encontramos os princípios aqui. Liderança em primeiro lugar. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando Deus estabelece o relacionamento marido e mulher, nesse relacionamento homem e mulher, cabe ao homem ser o quê? Em primeiro lugar, o cabeça do lar. Isso significa liderança. Então, como é que Deus nos ensina o princípio de que no universo existe uma hierarquia a ser respeitada? Ele estabelece homem e mulher, marido e mulher, macho e fêmea, e dá a eles características diferentes e funções diferentes. Então, quando eu entendo a estrutura do casamento, eu aprendo que existe no universo e no reino de Deus um princípio chamado liderança. E a liderança da casa cabe ao homem. Por isso diz aqui: vós maridos, amai vossas mulheres, tal, mas antes diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido como o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então é interessante que existe uma relação entre Deus e Israel, existe uma relação entre Cristo e a sua igreja, nos ensinando princípios eternos, espirituais, mas que Deus usa o modelo do quê? Do casamento, homem e mulher. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o princípio do amor também. É interessante que a mulher deve ser submissa ao seu marido, nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas cabe ao marido amar a sua esposa. Então é a maneira de Deus refletir ou manifestar esse princípio de amor que Ele tem para com as nossas vidas. E no caso aqui, é o amor de Cristo para com a sua igreja. Isso já foi falado um pouco também. Que tipo de amor tem Cristo pela sua igreja? Como Deus poderia manifestar esse sentimento, essa realidade, para que nós entendêssemos? Diz 1 João que nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, se Deus não tivesse nos amado, nós não saberíamos o que é amor.
Porque Ele me amou primeiro e disse: isto é amor. Eu olhei e disse: poxa, isso é amor, eu devo fazer, eu devo cumprir isso também. Então há essa relação entre Cristo e a igreja, uma relação de amor, um princípio ensinado na estrutura do casamento, que eu não sei se você é mais inteligente que Deus, mas Deus escolheu essa estrutura para nos ensinar dessa forma. Ah, mas Ele poderia ter feito diferente, poderia ter feito um negócio assim, assado. Bom, você vai discutir isso com Ele quando chegar lá, tá? Mas Ele cria toda essa estrutura, macho e fêmea, homem e mulher, casamento, para nos ensinar os seus princípios. Ele escolhe esta estrutura para nos ensinar. A outra questão é a questão da submissão, que é mal entendida, né? Especialmente nos dias que vivemos. Depois nós vamos falar, se der tempo aqui no finalzinho, sobre a deturpação, o desvio de todos esses princípios. Mas essa relação homem e mulher, quando Deus diz para a mulher: mulher, seja submissa ao seu marido, Deus está querendo dizer: existe algo no reino que vocês precisam aprender, que se chama submissão. E como que eu vou aprender a ser submisso a Deus, se eu sou igreja? Como eu vou aprender a ser submisso a Cristo, se eu não olhar para essa estrutura homem e mulher? Então, o casamento é o grande testemunho de Deus, é o grande modelo de Deus, para que você e eu aprendamos questões espirituais que estão no reino de Deus. Amém, amados? Então Deus resolve criar esse modelo, e com ele nós vamos aprendendo liderança, amor, submissão. Aí tem as dificuldades de algumas mulheres de entenderem essa questão de submissão, porque normalmente quando algumas mulheres pensam sobre submissão de uma forma negativa, é porque os seus pensamentos já estão contaminados com os conceitos do mundo. O fato da nossa mente estar contaminada com conceitos mundanos, isso já nos dá uma visão deturpada do que Deus nos diz. Então, quando Paulo diz a mulher deve ser submissa ao seu marido, as mulheres, algumas torcem o nariz, porque a sua mente já está contaminada com conceitos errôneos. Do outro lado também, os maridos entendem certos conceitos, por exemplo, ser o cabeça, de maneira deturpada. Mas o interessante aqui é isto. Esse é o principal que eu queria colocar para vocês. Acho que não está ali, mas está aqui. Toda a estrutura da criação, presta atenção, toda a estrutura da criação está firmada no modelo de relacionamento entre marido e mulher. Vou repetir uma última vez. Toda a estrutura da criação está firmada nesse modelo, macho e fêmea. Portanto, quando o mundo, logicamente instigado por Satanás, tenta destruir essa relação marido e mulher, macho e fêmea, na verdade o que o mundo está tentando fazer não é o mundo, as pessoas elas são ignorantes no sentido espiritual. O que está por trás é o maligno. Satanás está insuflando o coração das pessoas, a mente das pessoas, para que, destruindo o modelo marido e mulher, macho e fêmea, na verdade Satanás está tentando destruir toda a estrutura de valores que Deus criou para o universo. E aí nós chegamos lá no início. Qual foi a intenção de Lúcifer? Estar no lugar de Deus. Como não conseguiu, então a partir da sua queda, Lúcifer, chamado agora o diabo, Satanás, tem um único objetivo na sua existência: destruir o reino de Deus, demolir toda a estrutura de hierarquia de valores que Deus criou. E logicamente, como ele não pode sair no braço com o Deus Todo-Poderoso, o que ele vai fazer? Satanás vai sair no braço contra o homem e a mulher, porque é mais fácil. E aí que está o engano, aí que está a safadeza deste safado, não é?
Eu quero falar um pouquinho agora sobre as deturpações que existem e desvios. Eu não coloquei os versos lá, mas eu tenho alguns versos aqui para a gente poder falar dessa questão da deturpação. Presta atenção aqui, eu vou ler versos fortes aqui, mas para que você entenda. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo diz: não erreis, nem impuros, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Outra passagem: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Depois 1 Coríntios 6,13. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa deturpação, esse desvio que está acontecendo na raça humana há séculos, instigado por Satanás, dentro do modelo que Deus criou. Quais são os desvios? Quando nós entendemos macho como machismo, então o machismo, a violência, o abuso, o homem diz: essa mulher é minha propriedade, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, eu vou matar você. E essa violência está aumentando cada vez mais. É interessante, ao mesmo tempo que o mundo busca liberalização, sexual, liberdade em todos os sentidos, tudo é relativo, não há mais o certo e o errado. O que está acontecendo, amados? Contrariamente, os casos de violência estão aumentando dentro do casal, dentro da família. Então, um desvio de macho é machismo. Outro desvio de macho e cabeça do lar é a omissão, é o outro lado, é a fraqueza na liderança e a falta de proteção. Tem marido que não protege a sua esposa, não protege os seus filhos. Tem marido que é fraco, é o famoso homem banana, não é? Acabe é um exemplo disso, o rei Acabe, Jezabel, ela mandava e desmandava no seu marido. Numa cidade em Goiás chamada Abadiana, um homem abusou de mulheres por 40 anos. Qual é o nome dele? João de Deus, misericórdia. Um safado, por 40 anos, espírita, macumbeiro e tal, abusou de mulheres, crianças, jovens, velhas, por 40 anos numa cidade. Construiu um império naquela cidade. A pergunta é: aonde estavam os homens de Abadiana? Aonde estava o marido daquela mulher que foi abusada lá dentro? Aonde estava o pai daquela moça que foi abusada por esse sem vergonha? Porque isso não aconteceu um mês, isso aconteceu 40 anos. Aonde estavam os homens desta cidade? Sabe o que aconteceu? Eles sabiam. O pai, o marido, logicamente, muitos sabiam. Ficaram calados por quê? Porque dependiam do dinheiro dele naquela cidade. Hoje a cidade é uma cidade fantasma, tudo acabou lá, comércio, tudo, porque estava em cima daquele homem. Então, quando a gente fala de macho, a deturpação, o desvio é machismo de um lado e omissão de outro. Eu não sou a favor de ter arma, Bolsonaro. Eu já sonhei que eu tinha arma em casa, fiquei apavorado, acordei apavorado. Eu não vou nunca ter uma arma em casa, mas se alguém entrar na minha casa e tentar machucar a minha esposa, abusar da minha esposa, dos meus filhos, ou o que seja, e eu tiver condições, eu vou para cima e se puder eu mato essa pessoa. Pastor, é minha obrigação, é minha função de cabeça. Deus me colocou como homem para proteger a minha casa.
Se é uma questão que eu posso resolver sem precisar matar, beleza. Mas se é uma questão que, de repente, ou é ele, ou é a minha esposa, ou é ele, ou é a minha filha, não tenha dúvida, eu não preciso de uma arma para matar ninguém. Entende? Aonde estavam os homens de Abadiânia? Onde estavam esses homens que agora as mulheres vêm falando, fui abusada? Teve casos lá que o pai entrou com a filha, o safado disse para o pai: fecha o olho, senão vai atrapalhar. O pai fechou o olho e ele abusou da filha ali na frente. Meu Deus! O que eu quero dizer, amados, é que Deus nos dá ao macho, ao homem, certas responsabilidades, e nós não podemos fugir delas. Mas há o abuso disso, há o machismo, a violência e tudo que você já sabe. Isso é o desvio. E finalmente, o desvio da parte feminina. Deus criou o homem macho e a mulher fêmea. E você já sabe o que é. O desvio e a deturpação da parte fêmea é chamado feminismo. Feminismo não é solução contra machismo. Machismo é algo deturpado e doente. Feminismo é algo deturpado e doente igual. Feminismo é uma proposição que diz o seguinte: eu vou competir com a figura masculina. A raiz do feminismo está em cima de um princípio de desprezo da figura masculina. Quando o feminismo diz que nós queremos ter o direito das mulheres equiparados, elas não querem equiparação, elas querem a destruição do modelo masculino para que a mulher possa se sobressair. Isso é o feminismo puro. Talvez você diga: pastor, eu sou feminista, mas eu não penso assim. Então isso não é o feminismo puro, raiz. O feminismo raiz nasceu de mulheres que odiavam homens. Tanto é que há muitos anos atrás, uma figura que é o modelo do feminismo, que é uma mulher assim, fortona, com a manga aqui dobrada, né, desafiando os homens. Sai de baixo. Então, no macho nós temos a deturpação, na fêmea nós temos a deturpação, que é o desprezo pela figura masculina. O grande objetivo do diabo é confrontar a autoridade de Deus e o seu governo sobre o universo. Esse é o grande objetivo de Satanás. E ele vai fazer, não entrando em confronto diretamente com Deus, mas ele vai fazer exatamente destruindo homem e mulher, macho e fêmea. Aqui o nosso tempo já se foi. Eu quero concluir com o seguinte. A conclusão está ali, se não aparece aqui. Aqui eu estou. Quando nos esforçamos para viver a vida comum do lar, na verdade nós estamos sustentando o reino de Deus através de um poderoso testemunho. Por isso, estar casado é ter uma missão importantíssima. Preste bem atenção aqui. Quando eu me esforço para viver a vida no lar, não somos perfeitos, temos dificuldades, mas nós precisamos ser honestos no sentido: é possível me esforçar para fazer o melhor diante de Deus. Quando eu me esforço para fazer o melhor diante de Deus, segundo os princípios da sua palavra, o que eu estou fazendo na verdade é estar defendendo uma estrutura que Deus criou no universo, de princípios eternos. Por isso o diabo odeia o casamento. Porque quando nós temos um casal relativamente feliz, pleno, eu digo relativamente porque é difícil ser plenos, não há perfeição, mas relativamente, dentro dos padrões de Deus, de amor, de proteção, de cuidado, de submissão, quando existe isso no seu casamento, na verdade você está realizando a maior batalha espiritual que alguém poderia realizar na face da terra. Amém, amados? Entende? Então o fato de você manter o seu casamento dentro de um padrão de Deus, minimamente correto,
Você está se levantando como uma testemunha diante do universo, dizendo: existe um Deus que protege, que ama, que cuida, que provê, e Ele quer fazer isso para toda a sua criação, amém? E isto é o casamento. Isto é o casamento.